pessoal, como vocês podem ver, o jogo da gente dessa semana está diferente. Afinal, eu e minha querida companheira Vânia Lopes estamos comemorando 7 anos de programa, não é, amiga? É verdade, nossos telespectadores, o nosso muito obrigada. E até hoje tem gente que comenta as nossas entrevistas da época em que a gente era jogo de cintura e tinha a companhia das nossas amigas, Emegarda Junqueira e Eliane Maia. É, realmente, eu lembro desse formato, era uma delícia fazer. Aliás, né, sempre dava polêmica, as nossas entrevistas sempre eram muito polêmicas, também puderam. 4 mulheres, jornalistas, com muito a dizer, não ia dar certo, né? Muita polêmica. Você separou, né, amiga, algumas entrevistas pra gente rever? E a coisa mais difícil foi escolher as entrevistas, porque todas eram muito boas, foi uma tarefa muito árdua. Algumas eram picantes, divertidas, né? A gente recebeu muita gente importante e pessoas que hoje escolhem os nossos destinos, de Manaus e no Amazonas. Você lembra quando a gente entrevistou o governador Omar Aziz? Aliás, o vice-governador à época, Omar Aziz? Era verdade. A gente nem imaginava que ele seria governador agora, né? E vamos assistir essa entrevista, amiga? Vamos assistir. Então, roda aí. Muito boa noite, governador. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o senhor. Como é que começou sua trajetória de vida na política? Eu soube que o senhor foi militante mesmo, não é verdade? Como é que foi que começou? Começou na década de 80. Eu era estudante, eu fazia engenharia civil e nós militávamos no movimento estudantil naquela época. Eu era ligado ao PCdoB e nós tínhamos uma atuação política muito grande. Era um momento de grandes mudanças no país. Nós víamos da abertura política e nós queríamos um pouco mais. E os estudantes naquele momento eram a vanguarda dos movimentos populares, porque os movimentos sindicais, as associações, eles ainda estavam na clandestinidade, não tinham o poder de mobilização que os estudantes tinham. O nosso objetivo naquele momento era a democratização do país. Que revolução o senhor faria aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas? Olha, eu fui vereador dessa cidade, fui presidente da Câmara, fui secretário de obra durante 5 anos, secretário de segurança. Primeiro, para você fazer qualquer mexida nessa cidade, você tem que conhecer bem essa cidade. E eu, graças a Deus, pelo grande trabalho que eu sempre realizei nessa cidade, eu conheço essa cidade. Tem problemas que afetam a todos, tem problemas que afetam setores da cidade, segmentos da cidade. Então você tem hoje problemas que afetam 1 milhão de pessoas diariamente, que é o transporte coletivo. Você tem que fazer mudanças profundas para melhorar a qualidade de atendimento às pessoas. O que o prefeito é, na verdade, é uma pessoa que tem que prestar serviço todos os dias e todas as horas às pessoas que moram no município. O senhor está falando, o prefeito, isso me dá uma ideia de que há uma candidatura já encaminhada? Não é isso mesmo. Não é o prefeito ou é o vice-governador? Não. É o governador exercício? Não, aí eu falo com um pouco de experiência que eu adquiri administrando essa cidade. Ah, sim. Certo? Como secretário de obras, eu saía de casa todo dia, 6 horas da manhã, e não tinha horário para voltar. Eu não conhecia os problemas da cidade dentro do gabinete. Eu nunca conheci, ninguém conhece problema dentro de gabinete. A única pessoa que pode atender alguém dentro do gabinete e diagnosticar o problema é médico, oftalmológico ou dentista. Os outros profissionais têm que ir para a rua. O engenheiro tem que estar na rua. Eu sou engenheiro civil por formação. Como é que eu vou saber um problema de uma drenagem, se está com problema, ou de uma ponte que tem comprometimento, eu dentro do meu gabinete com uma foto? Não, eu tenho que estar presente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos igarapés na cidade de Manaus. Agora, esse trabalho que nós estamos fazendo no Prosami, se houvesse um trabalho de parceria governo e prefeitura, vocês não acham que esse trabalho poderia estar muito mais avançado? Com certeza. Né? Vamos colocar aqui. Então, quando se fala em revolução, não. Eu falaria para vocês métodos, forma de trabalhar. Aí a experiência conta um pouquinho. E isso eu adquiri com o tempo, não foi do dia para a noite. Então eu conheço cidade de norte a sul, de leste a oeste, indo, conversando, vendo os problemas. Então não dá para você chegar aqui, qual o principal, um problema pode ser um grande problema na cidade, mas da Liliane não é ou da Luana não é. Cada situação é uma situação e o prefeito tem que ter sensibilidade suficiente, montar uma equipe boa para que todos esses problemas sejam sensíveis à prefeitura. O que tu gostaria de fazer para deixar assim como uma marca
atua, né? Que já teve na Secretaria de Segurança, já teve na Secretaria de Obras, vice-prefeito, já teve no Legislativo. Qual seria o teu maior sonho? O maior sonho de qualquer governante são projetos sociais que se tornem perenes. E outra pessoa que nós entrevistamos naquela época, amiga, foi o senador Arthur Virgílio, que na época era senador. E a gente nem imaginava que hoje ele seria prefeito de Manaus. Foi tão boa aquela entrevista que ela rendeu uma nota na coluna mais importante da área política aqui do Amazonas, né? Ele revelou, entre outras coisas importantes, que ele já não era mais inimigo do ex-prefeito Amazonino Mendes. Bom, o resto vocês conferem agora. Senador, é um prazer inenarrável ter o senhor aqui no Jogo de Cintura. Tudo Prazer bem? é meu, prazer é meu. Senador, eu gostaria de saber, começar o nosso Jogo de Cintura, para saber quem é o homem por trás da instituição. Quem é o Arthur Virgílio? Acho que é uma pessoa muito simples, que gosta de ler, gosta de fazer atividade física, que tem todos os sentimentos humanos. Eu sou capaz de sentir amor, ódio, inveja, generosidade, justiça, injustiça. Ou seja, eu me sinto uma pessoa literalmente comum e talvez por isso capaz de interpretar o pensamento das pessoas que me mandaram para o Senado, porque eu acho que elas são parecidas comigo. Algumas estudaram menos, outras puderam ler mais, talvez, mas me sinto uma pessoa bastante, enfim, do senso comum. O que tira o senhor do sério? Hipocrisia. Hipocrisia, para mim, é terrível, porque quando a gente fala de uma coisa óbvia no país, corrupção. Isso tira do sério, mas está banalizado e a gente já identifica a corrupção com facilidade. A hipocrisia disfarça mais. O hipócrita, ele consegue afivelar uma máscara e até você retirar aquela máscara do Conde de Monte Cristo, você demora mais. Eu tenho horror à figura da hipocrisia, então eu procuro ser muito claro nas minhas coisas. Se eu pudesse, eu abrir uma chave assim para as pessoas verem minha alma, porque o prejuízo que a hipocrisia causa, as causas, é terrível. Porque você não pode defender nada na vida pública e nem na vida empresarial, na vida profissional, se você não tiver crença, paixão e sinceridade. Honestidade em relação aos seus interlocutores e crença, paixão e sinceridade. Falo muito que o senhor é uma pessoa muito fiel aos seus amigos, muito fidedigno com as suas amizades. E também um opositor bastante ferrenho. O melhor dos amigos e o pior dos inimigos. O senhor concorda com essa, Eu concordo. com essa afirmação? Concordo, só que aí com o tempo eu fui cuidando de abolir meus inimigos. E hoje, não que eu tivesse eliminado meus inimigos, porque eu não sou nenhum Fidel Castro, mas eliminando as inimizades. Ou seja, hoje na política do Amazonas, por exemplo, eu não me considero inimigo de ninguém. Tem ninguém que eu diga assim, fulano e tal é meu inimigo. Uns são mais próximos, outros mais afastados, mas inimigo nenhum. Agora, sei que sou um adversário implacável, sim, mas leal. O senhor falou que não tem mais inimigos na política, sobretudo no Amazonas, mas o senhor teve muitas diferenças profundas com o ex-governador Amazonino Mendes. Nossa, kármico. Existe uma... a gente sabe que o senhor também é um jiu-jiteiro, apaixonado, praticante, faixa preta, se eu não me engano, se eu estou correta. Me deram agora uma faixa de velho, aquela faixa coral que eles dão só para quem não luta mais, né? Mas só para concluir, hoje o governador que eu citei, o senhor teve diferenças profundas com ele e houve, não sei se é mito, se isso é lenda, houve um comentário de que teria quase chegado aos dias de fato com ele numa discussão no Congresso. Como é que está isso hoje? Isso é uma lenda? E hoje, como é que está a relação de vocês? Uma vez dois? a gente trocou umas palavras assim, no Congresso ele era governador, estava acompanhando uma votação e dava eletricidade. Durante muito tempo dava eletricidade, ou seja, às vezes parecia que a conversa ia andando bem. Dois escorpianos, né, senador? Tem isso, mas eu me dou bem com outros escorpiões também. Tem isso. Agora, hoje a relação com ele é normal, eu converso com ele, outro dia me deu a alegria de me visitar no Congresso, outro dia almoçamos juntos aqui, ou seja, tem uma relação normal com ele. Eleições municipais, o senhor já tem candidato? Pois olha, numa entrevista com 4 mulheres inteligentes, eu não tenho como deixar de dizer que pode ser candidato ou candidata. Pode. Candidatos, vamos lá, começar pelos homens assim. Eu vejo com ótimos olhos o vice-governador, que é um amigo muito fraterno meu, amizade que a gente construiu. Né? Até agora não tivemos a ocasião de estar juntos politicamente, mas uma amizade muito sólida, muito forte. Omar Aziz. Omar Aziz. Já disse que não tem contencioso, embora não haja trato político, mas não tem contencioso com o governador amazonino. Tem uma relação boa com o deputado Carlos Souza,
figura que foi essencial na minha vitória para senador em 2002. Eu tenho uma amizade fraterna com o deputado Paulinei Avelino. Eu mantenho relações corretas, embora haja uma distância política e ideológica da deputada Vanessa Graziotin, uma relação correta com ela. E considero, eu não sei se eu estou esquecendo alguém, eu respeito todos eles, mas considero uma bela novidade a deputada Rebeca Garcia. Mas enfim, eu queria dizer uma coisa sobre a figura do prefeito, prefeito ou prefeita, enfim, que venha a assumir a cidade. Eu creio que é fundamental muita sensibilidade em relação a uma cidade que vê por ela passar muito dinheiro, um dinheiro que vai muito para o Centro-Sul e muita gente se queixa lá da Zona Franca de barriga cheia porque geramos empregos e economias em cadeia no Centro-Sul. Ou seja, tem uma população desvalida muito grande. Essa população precisa ser tratada com respeito, sem demagogia, com soluções verdadeiras, com a vara para pescar e o ensinamento da técnica da pesca e não o peixe na porta todos os dias. Soluções não populistas, ou seja, precisa de alguém que cuide da casa, que arrume a casa, que mantenha a casa limpa, bonita, mas com as pessoas com a autoestima recuperada, com a autoestima reposta. Maravilhosa essa entrevista. Vocês estão gostando? Nós estamos adorando, né, amiga? Adorei rever agora os próximos entrevistados, que também vão dar muito o que falar. Você vê no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso programa, relembrando os melhores momentos daquela fase maravilhosa, quando a gente se chamava ainda de jogo de cintura, né, amiga? Era muito bom e agora a gente vai falar, sabe o quê? De glamour. E sabe quem é o nosso entrevistado? A cara do glamour. O hiperconectado Alex Deneriais. Já foi citado pela revista Veja, foi correspondente da revista Caras, assinou festas para celebridades no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e é conhecido como embaixador da Amazônia. Como toda figura que se destaca, é odiado por uns e amado por outros. Alex Deneriais, querido, seja bem-vindo. Sintam-se todas beijadas. Eu quero saber por que você é tão polêmico, menino. Quem é que te odeia e quem é que te ama? Olha, eu não me considero uma pessoa polêmica. Eu acho que hoje na nossa profissão, o importante é fazer a diferença. A partir do momento em que você se propõe a se expor na mídia, você tem que segurar a onda. Eu acho que eu seguro legal a minha onda. Segura, meu bem, segura, não é à toa. Mas você não respondeu. Quem te ama? Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Quem te ama? Quem me ama? Naturalmente que essas pessoas que nesses 27 anos me deram essa oportunidade de valorização do meu trabalho e principalmente de divulgar essa Amazônia que eu tanto amo, esse nosso Amazonas. Essas são as pessoas que me amam. Agora as que não me amam, sangue de Jesus tem poder. Você não tá nem aí pra elas, né? Eu acho que faz parte, a gente tem que saber administrar. E a partir do momento que você chega, você vem ralando, há 27, vamos botar isso 27 anos atrás, porque olha, gente, eu sou novo, hein? Eu só estou começando. Ele começou a beber, gente, ainda era de Comecei colo, é uma criança. No final dos anos 70, mas bombando mesmo a partir dos anos 80. Então, nessa responsabilidade, eu sempre tive uma consciência e sempre muito bem orientado por aquelas pessoas que eu sei que estão agora nos assistindo aqui nesse programa das Poderosas. Eu não falaria nem jogo de cintura. A tua história de vida, antes de chegar nos jornais, nas colunas, quem era Alex? Nasceu onde, de quem, morou onde? O Alex, ele vem de uma família? Ele vem de uma família... eu acho bacana você ter a tua história para contar. A minha história para contar, aqueles amigos do meu avô, o saudoso Alexandre Deneriais, que era um suíço, que veio para Manaus, ele era um engenheiro civil e ele veio para fazer, ele é engenheiro civil, veio para cuidar da instalação da nossa eletricidade na cidade de Manaus. Então ele veio trazido pelos ingleses, que existia aqui a Manaus Tram, que era um dos ingleses, e aí ele foi ficando, teve a minha mãe, que é a Cecília, e ela era filha única, meu avô paterno era italiano,
E meu avô também era muito conhecido, onde hoje é o Teatro da Instalação, aquele casarão ali, foi ali que eu nasci. Nossa, você já nasceu num teatro? Pois é, Nasceu num você está trilhar. vendo? Quando me falaram, quando tombaram aquele casarão para ser um teatro, eu falei, tá explicado. Por isso que eu adoro refletores, tapete vermelho, interpretação. O Alex, ele não nasceu, ele estreou. Muito divertida, né, amiga? Essa entrevista com o Alex. Ele até me falou, assim, me confidenciou que ele nunca tinha soltado o verbo tanto como no nosso sofá. Pois é, amiga, foi muito divertida. Mas agora eu quero convidar vocês para rever uma entrevista super interessante com um dos maiores escritores brasileiros, que inclusive é amazonense. Então, ele já ganhou 3 prêmios Jabuti, escreveu vários romances e escolheu o nosso sofá para poder falar sobre os seus projetos. É o Milton Atu. Vamos assistir? Em 80 eu fui morar na Espanha. Eu morei em Madrid, depois morei em Barcelona. Na verdade, eu queria morar em Barcelona, era um sonho. Comecei a escrever, eu escrevi outro livro, que era um livro que tinha a pretensão de ser um romance político. E que também não deu certo porque era muito ruim, era muito fraco, era uma crônica política. E aí eu joguei fora esse manuscrito e comecei a escrever o relato assim como... quase como com impulso mesmo. Eu achava que tinha assunto, tinha matéria para começar minha carreira, não com livro de contos, que é, vamos dizer, a forma mais, vamos dizer, usual que os escritores começam a publicar. Eu tinha assunto para escrever um romance e passei 4, 5 anos escrevendo o relato. Começou na Espanha, depois em Paris, eu morei alguns anos em Paris, continuei a escrever lá e terminei em Manaus, em 86. Eu terminei o relato em 86, só foi publicado, eu era jovem ainda quando eu publiquei o relato. Era um garoto, Inspirou em Barcelona. era um garoto de 34 anos. A né? sua ascendência árabe inspirou o fato de você estar na Espanha, que foi um país que tem influências, carrega influências A ali. Espanha é muito árabe. Na época da invasão, né, turco-otomana, você teve alguma relação ou não? Não, eu sou fascinado pela Espanha. Hoje eu não moraria mais em Paris. Eu acho que não moraria mais em lugar nenhum fora Nem em do Manaus? Brasil. Não, em Manaus eu moro em Manaus. Você está atualmente aqui em Manaus? Manaus me habita plenamente, assim, na sua plenitude. Manaus mora dentro Mesmo de estando mim. em São Paulo. Você fala muito, você relata Manaus, né, de antigamente. O que você acha de Manaus atual? Olha, Manaus é uma cidade que, enfim, já não tem mais nada a ver com a Manaus da nossa infância. Aqui eu acho que é a Menga. Nós temos. Não podemos falar disso. É uma cidade que cresceu muito. Acho que houve um momento em que Manaus poderia ter sido planejado e não foi. Eu acho que Manaus perdeu, vamos dizer, os trilhos nos anos 70. Eu acho que houve uma péssima política de urbanização, faltou planejamento. Houve aquele delírio da época do regime militar, enfim, um prefeito, enfim, que cortou muitas mangueiras da cidade, quis asfaltou até aquela área do Teatro Amazonas, coberta Fechou o Guarani, de... botou um banco lá dentro. Quebrou. Fechou praça, fez o diabo. Fez a 15 de novembro, a Praça 15 de Novembro não existe mais, a Praça General Osório foi praticamente destruída. E esse coronel, o prefeito, que aliás eu me inspirei um pouco nesse cara para escrever Os Cinzas do Norte. Então acho que a minha crítica a Manaus está nos meus livros, está nos 2 últimos romances, no Dois Irmãos e no Cinzas do Norte. Eu acho que Manaus é uma cidade que tem 40% é favela. A gente não pode fechar os olhos para isso. Né? A gente não pode dizer, não, é uma cidade maravilhosa. Quando você ama uma cidade, você tem que criticá-la. Como se o carioca dissesse, não, o Rio é uma tranquilidade. Mas não era só escritor que a gente entrevistava, não. A gente também falou com alguns músicos, né, amiga? Exatamente. No próximo bloco tem pagode para você. Não saia daí. Pois é, amigo, estamos de volta aqui nesse lugar maravilhoso, comemorando 7 anos de programa no ar, né, amiga? Tremendo visual, merece, né? É verdade, Jogo da gente, merece. jogo de cintura, merece. É verdade. O que mais, amiga? O que a gente vai assistir agora? Eu vou chamar agora o Jeito Moleque, que encantou, inclusive, algumas apresentadoras do jogo e fez revelações antes da fama.
Dá uma olhada. Eu aprendi a admirar o jeito moleque. Pode parecer até engraçado que as pessoas riam quando eu dizia, não, eu gosto do jeito. Mas você gosta? Gosto. Por que que eu gosto? Por que que eu aprendi a gostar? O jeito moleque me surpreendeu por um aspecto. Inovou a música chamada popular brasileira, que se convenciona chamar de pagode, que na verdade é samba, de uma maneira muito curiosa. Quando vocês apresentaram no disco Quero Ser Feliz, Cartola. Então eu nunca tinha visto meninos da idade de vocês, cantores da idade de vocês e com o foco do trabalho que vocês têm, cantar Cartola. Tem adultos aí de muitos anos, compositores e cantores conhecidos que não sabem nada do repertório de Cartola. E vocês cantaram Cartola. E mais, estão cantando Arlindo Cruz agora no novo disco. Na verdade, a gente fica muito feliz, né, Fê, de receber essa crítica. E ela resumiu o que é o jeito moleque. Assim. A gente tenta trazer uma proposta inovadora e na nossa música tem muito isso, né, essa mescla de ritmos, né, essa diversidade. Então a gente trouxe o samba, né, como a nossa linha mestra e junto a isso a gente tenta trazer alguns elementos de outros ritmos, esse tipo de coisa. E também assim no nosso vestuário, quer dizer, isso desde o começo da nossa carreira assim, tem muito disso, né, do despojamento, a gente efetivamente faz o que a gente gosta e o que a gente é, né. Então, quer dizer, até é engraçado, atrás das câmeras falam, pô, você vai entrar lá, passa um pozinho, é engraçado, né? Aqui mesmo aconteceu, isso é normal. E é lógico que tem um lance de brilho, mas a gente tenta transparecer o que nós somos mesmo. Então, na verdade, o lance do Cartola, eu tinha um grupo, quer dizer, não sei se precocemente ou não, de samba antigo, então, quer dizer, todo o repertório de Cartola, Nelson Sargento, Candeia, esse pessoal da antiga que é onde está, quer dizer, nossas raízes e a música boa, né, popular boa, a gente tentou trazer e mesclou isso com a Negra Lee, que é uma cantora de hip hop. Então, quer dizer, essas misturas, uma pessoa do hip hop para gravar um samba antigo com um grupo que é novo. Nós éramos amigos, a gente jogava bola num clube da Zona Norte de São Paulo. Depois das partidas de futebol, a gente se juntava, o pessoal mais velho já fazia um samba e tal, e a gente foi se aproximando cada um de um instrumento. De repente, quando a gente se viu, a gente estava tocando, né? Até que chegou uma época que no clube proibiram de fazer barulho lá, por causa do pessoal da bote, né? Fazer barulho. O pessoal da bote reclamava, o pessoal da bote... Mas tranquilo, né? Tem sempre aquela jogada estratégica. Ninguém tocava antes? Assim, não tinha nenhuma... Alguns tocavam, outros não, mas assim, a iniciação musical foi praticamente junto. A partir daí? O Carlinhos, por exemplo, já tinha feito aula de cavaquinho. Eu comprei um banjo no começo para tocar com os meninos, o alemão já tocava, né? E o Rafa começou também. a aprender a tocar a partir A partir do momento que a gente, vamos fazer um som, aí proibiram a gente de tocar no clube. Aí o pessoal chamava a gente para as festas de aniversário e tal, e a gente acabou falando, pô, gente, vamos se reunir mais, senão não vai ter jeito. Fomos batendo de porta em porta num bar, né? Até que chegou num bar da Vila Madalena de São Paulo, na Zona Oeste. Falou, pô, a gente pode tocar? O cara falou, pô, vocês acharam que conseguem trazer umas 20 pessoas? A gente olhou, moleza, né, pô. Chegou no dia, a gente levou... Chamamos amigos. Chamamos, tinha 160 pessoas, acabou a cerveja do bar. Aí, a partir dali, foi uma bola de neve. A gente acabou largando o trabalho, porque estava realmente insustentável. O público já... Tem um que é advogado. Pois é, vocês faziam o quê? É você, Alemão? Você é advogado? Sou eu, fiz mestrado na PUC. Carteirinha da ordem, tudo? Tudo. Mestrado na PUC. Com mestrado e tudo. Eu cheguei a lecionar um pouquinho. Mas é que sempre paralelo à minha profissão, assim, como advogado, eu trazia a música, né? Então, quer dizer, eu apresentei a tese do mestrado, no dia seguinte eu virei em casa e falei, mamãe, é o seguinte, tá aqui o certificado, cumpri minha parte, mas eu tô indo ali, já volto. Mamãe teve um desmaio. O pessoal se assusta, né? Porque nem o Felipe falou, porque chega uma hora nas nossas vidas que a gente tinha que tomar um rumo, né? Ou era música, ou, quer dizer... não tem como, porque era uma vez por semana, depois 2, 3, aí chega uma hora que a gente já estava envolvido. Justo na época de decisão dessa carreira, que a gente resolveu continuar só na carreira como músico, eu estava no 3º ano de Direito e eu trabalhava como estagiário no Citibank. E aí acabou que quando eu fui pedir demissão do Citibank, porque até falei para minha mãe, vou ficar só com o jeito moleque, a gente vai resolver
tentar levar o lance profissional. Minha mãe, tá bom, sai do banco, mas não sai da faculdade. Eu tava no 3º ano ainda. Falei, não, acho que minha cabeça já tá ali, acho que a partir... Eu vou trancar, só que acabei jogando a chave fora, né? Então... Bom, gente, infelizmente, mais uma edição do Jogo da Gente chega ao fim, só que dessa vez a gente está comemorando em grande estilo, afinal são 7 anos, né, amiga? Na próxima semana tem mais, a gente vai rever o creme de la creme da 2ª temporada, Jogo de Cintura, e você não pode perder. Pois é, agora se você tá com muita saudade dessa época do Jogo de Cintura e não reviu tudo que você gostaria, acesse o nosso site www.jogodagente.com.br. Tá tudo postado lá, não é, amiga? Vou já assistir. Agora vamos brindar. Parabéns, amiga, pra nós. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau.